Diante de tudo isso, eu acho que o mais grave é não dar acesso ao advogado imediatamente, tem que ser dado acesso ao advogado. O negócio é tão antagônico, é tão, assim, é tão esquisito, tão teratológica a decisão de não deixar um advogado ir falar com o Roberto Jefferson no meio da prisão, que nós temos uma súmula vinculante que diz que comete abuso de autoridade. O delegado de polícia, se você chegar na delegacia como advogado e quiser olhar o inquérito policial, ver o que contém no inquérito para defender o seu cliente, se ele não te der acesso ao inquérito policial, ele comete abuso de autoridade, ou seja, não é nem ao réu, não, é acesso ao inquérito. Dirá você dizer que ele não pode, vai segregar o direito de quem está preso de ter acesso à família e seu advogado. Agora, o pior disso tudo não é acesso só ao advogado, ele não deu acesso a nada, ele não deu acesso ao advogado, não deu acesso à documentação, e vem muito por aí a ideia inicial que nós estávamos conversando do advogado não ter suscitado as nulidades, porque eu acho que ele não teve acesso. Ele não deve ter tido acesso ao primeiro processo para saber que tinha sido declínio de competência. Ele foi lá, caiu de paraquedas para dar legalidade, e esse é o maior cuidado que o advogado tem que ter hoje. Ele não tem que ir para audiência nenhuma para certificar, para trazer legalidade ao ato. Se ele não tiver tempo, se não estiver preparado, se não estiver pronto, ele tem que solicitar mais tempo, ele tem que pedir acesso e informar lá, olha, excelência, como é que eu vou fazer uma audiência se eu sequer tiver acesso ao conteúdo dos autos? Ele precisa ter... E, doutor, eu sempre digo isso, eu fiz uma audiência, eu fiz um tribunal do júri em São Paulo, essa é uma experiência boa, que quando eu fui inquirir as testemunhas do outro lado, que eram corréus, a juíza falou que dentro daquele... Era presidente do tribunal do júri, na primeira fase, ela falou que no tribunal dela, o advogado não faz perguntas à testemunha. No tribunal dela? No dela. Eu parei, eu olhei e falei, meu Deus, eu estou em qual país? Porque aqui eu tenho o direito penal, processual, o direito penal, processo penal, está debaixo do braço, aqui é o brasileiro. Eu devo estar em outro lugar, porque não é possível. Primeiro, não é dela o tribunal. O tribunal dela, a lei é dela. Não é o tribunal dela. Lógico, óbvio que eu fui contra essa atitude que no mínimo, abusiva. Conversei com a magistrada, interrompeu um pouco a audiência, ela foi chamada para o gabinete, o promotor foi comigo, lá nós conversamos com ela, se acalmou. Tudo delicadamente, que lá fora o negócio é meio realmente quente. Mas lá dentro foi um negócio, doutora, me ajuda, porque isso não existe. Então, assim, essa é a ideia. Então, assim, a ideia hoje... Vocês perceberam que o doutor Jaime, quando ele começa a sustentar, ele começa no volume 1, daqui a pouco ele vai pro volume 2, daqui a pouco a mão já cresce aqui, daqui a pouco a veia estoura aqui, daqui a pouco o pescoço estoura aqui, daqui a pouco... E no final de tudo isso, tem que ser aquele cara capaz de reconhecer que tudo fica ali. Eu não levo nada pro meu coração, eu não levo nada... Graças a Deus, nesse tempo que eu tenho de carreira, que são muitos anos na parte criminal, eu nunca tive o sabor de ter que representar contra autoridade nenhuma. Representar, vou pro Ministério Público, representar contra o juiz tal, vou pra corregedoria, nunca tive que fazer isso. Na realidade, eu mostro o meu descontentamento ali, e sim, já aleguei várias suspeições, já fui pro Tribunal de Justiça, já arguí daquele lugar sagrado que é o advogado ocupar a tribuna, pelo direito do meu cliente. Mas eu jamais fui deselegante a ponto de ofender a outra autoridade com palavrões, palavras chulas, que eu acho que isso não foi muito que veio depois contra o Roberto Jefferson, a forma dele falar da ministra. Ele podia, sim, questionar, falar tudo aquilo que ele realmente sente de injustiça, mas não daquela forma que ele foi realmente... ele foi exagerado, mas não modifica Pergunta de milhões. O crime. Pergunta de milhões. Doutor, na sua experiência, esse perfil de cliente, nós temos todo tipo de perfil de cliente. Tem cliente maluco, doido, virado no giraia. Perfil de giraia, esse cliente estilo Roberto Jefferson. O que eu verifico, gente, é que o Roberto Jefferson, o cara está descrente da justiça, o cara está descrente do sistema, o cara está descrente do direito. Então ele resolveu abandonar a defesa comum ao processo e ele está fazendo a sua própria defesa, número 1, na fala, número 2, aos gritos, número 3, xingando, número 4, a bala. Então nós temos ali um caso crítico de alguém que não acredita que a defesa processual vai livrar ele das mãos do ministro Alexandre de Moraes, então ele resolveu. Nesse caso, o cara, vamos supor, o senhor pegou um cliente doidão, revoltado, maluquete, ele, só por ele estar maluco, ele está doido, ele não merece a proteção da lei ou ele merece ainda mais a proteção da lei? Então, doutor Zema, agora eu vou fazer aquela parte que todo mundo gosta. Polêmica. Essa é uma polêmica. Todo mundo acha que quando a pessoa comete esse tipo de exagero, ele estaria ali se fazendo de maluco. Vamos pensar assim, existe uma figura no direito penal que nós falamos que estar violentado.
emocionalmente. Roberto Jefferson está violentado. Qual é a consequência de quando você age sob forte emoção? Essa consequência é uma redução da pena. Normalmente, você vê no crime de homicídio, é de 6 a 20 se ele for comprovado que estava sob forte emoção. Então, ele está violentado. Ele está sendo preso. Ou seja, a possibilidade real é que a pena, se tiver uma pena no final, ela vai ser diminuída pela violência e emoção. Ele está sendo preso. Se for demonstrado ao final do processo, que deve ser demonstrado agora, essa aqui é a polêmica. Quem é que vai demonstrar isso? Vai ser o juiz de primeiro grau, nesse momento, recebe esses autos e está lá o depoimento antecipado do réu. Ele vai fazer o quê? Vai abrir alegações finais para que possa dar a sentença e reconhecer que ele lá confessou? Ou ele vai fazer a instrução como deveria ter sido feito desde o começo, alegando atos nulos, até ali, todos os atos praticados no nulo, e soltar o Roberto Jefferson. E entender que, ao final desse processo, ele foi violentado com uma prisão indevida. Essa é a polêmica. Isso é que precisamos entender, para que isso aí vai ficar nos anais do direito, vai estar lá descrito lá do seu neto, seu filho, lá na frente, um dia, como advogados, vão estar brandando para a defesa, usando como jurisprudência.